Olá! Vamos conversar um pouco sobre amamentação e o retorno ao trabalho. Eu sei que esse momento de retorno ao trabalho gera bastante angústia entre as mães. Afinal, vocês ficaram todo o período da licença maternidade numa dedicação exclusiva mãe-bebê. Você fez de tudo para a amamentação dar certo. Você passou pelos perrengues iniciais do puerpério e se esforçou, conseguiu seguir no aleitamento materno exclusivo e agora está morrendo de medo sobre o que fazer quando você precisar retornar ao trabalho e como vai ficar a amamentação do seu filho. Porque você quer prosseguir amamentando pelo maior tempo possível, mas por outro lado, você não quer que seu bebê passe fome, você não quer que falte nutricionalmente nada para ele e até mesmo dá um pouco daquela dúvida em relação ao aconchego, a como ele vai ficar. Eu quero te dizer que esse momento ele vai ter desafios e alguns desses desafios eles existiriam mesmo que você não estivesse amamentando. Também é difícil para as mães que dão mamadeira retornar ao trabalho e deixar o seu filho com outro cuidador. A gente coloca um pouco desse peso na amamentação, mas se desvincular por algumas horas do bebê é difícil de todo modo, porque vai ser uma mudança de rotina para você e uma mudança de rotina para o seu bebê. Por outro lado, numa estrutura familiar, isso também pode ser importante para vocês. Eu entendo, eu como mãe e profissional, eu entendo a importância de eu continuar executando a minha profissão também. Eu entendo que quando eu saio, eu sou funcional, eu me sinto importante para o mundo, o que eu faço, o que eu contribuo para a sociedade, isso também faz de mim, de certo modo, uma mãe melhor quando eu chego em casa. Dá aquela saudade, dá aquela vontade de estar junto. Então vão ter desafios além da amamentação nessa fase. Mas hoje eu quero te ajudar no sentido de favorecer a amamentação e tranquilizar o seu coração. Primeiro, eu quero te dizer que eu não sou a favor de ficar dando fórmula, ficar treinando o bebê para quando a mãe estiver ausente, desde quando o bebê é muito pequeno, não. Às vezes tem mães que com o bebê com um mês e pouquinho, já falam, eu quero dar uma mamadeirinha todo dia, porque eu vou voltar a trabalhar aos 6 meses, e aí eu tenho medo dele não se adaptar. Eu não sou a favor disso, isso contribui para a gente acelerar um processo de desmame. Então mantenha o aleitamento materno exclusivo o máximo de tempo que você conseguir. Converse com a sua empresa, fale com o RH, pergunte se eles disponibilizam, se eles permitem, dão a possibilidade de entregar o atestado de amamentação. Assim, a gente consegue 15 dias a mais para fazer essa transição nutricional do bebê. E aí, eu utilizaria apenas esses 15 dias mesmo para teste. Não iniciaria outra forma de amamentar esse bebê antes desses 15 dias. Até porque bebê não tem uma memória a longo prazo. O que você faz com o bebê com um mês, ele não vai criar memória para se lembrar disso aos 6 meses. Então, em torno de 2 semanas é um tempo suficiente para a gente fazer essa adaptação e assim minimizar os riscos de um desmame precoce. Eu acho que é bem interessante você iniciar um esquema de ordenha previamente ao trabalho. Então, se você quiser iniciar um esquema de ordenhar todos os dias aí desde o primeiro mês, sensacional, não vai fazer mal para ninguém. E se você tiver um freezer que fica fora da sua geladeira, então um freezer que é externo à geladeira, não o congelador interno, e você deixar ele na temperatura mais gelada possível, você pode armazenar esse leite congelado ali por até 6 meses, segundo o protocolo americano. Então, ordenha, guarda num pote de vidro com tampa de plástico, coloca a data da ordenha, freezer lá no fundo, na temperatura mais gelada e conserve o seu leite pelo maior tempo possível. Assim você já consegue ordenhar desde os primeiros meses de vida. Vale eu te dizer que ordenhar não é intuitivo
e não é fácil. Então, nas primeiras vezes que você ordenhar, vai sair pouco leite, você vai ficar desanimada, vai ter a sensação de que não vai ser suficiente, de que não vai dar certo. Mas pensa que quando você começa a ordenhar, você está tentando aumentar a sua produção. Você está tentando produzir mais do que o que seu bebê está mamando. E leva tempo para a gente conseguir aumentar a produção. Então, todos os dias, no mesmo horário mais ou menos, no mesmo período do dia, ordenhe, tire o quanto for, armazena no pote de vidro, tampa de plástico, fundo do freezer. Minha dica é fazer isso na hora do sono noturno do bebê. Amamentou para o bebê dormir, coloca ele para dormir, enfim, você sabe que você tem algumas horinhas aí um pouco mais tranquilas. Aproveita esse momento para ordenhar e tentar aumentar a sua produção. Um outro momento em que você consegue um volume de leite relativamente bom é logo na primeira mamada da manhã. Amamenta um seio, ordenha o outro e já guarda esse leite aí para ir fazendo o seu estoque. Eu, Kesiane, me lidei muito bem com a ordenha simultânea da mamada. Então, eu colocava minha filha para mamar na mama direita e ordenhava a esquerda simultaneamente, guardava esse leite, ou o contrário, amamentava com a esquerda, ordenhava a direita e guardava esse leite. Eu achava que dessa maneira eu conseguia otimizar um certo tempo e ainda saía mais leite durante a ordenha, porque tinha esse estímulo hormonal já da mamada. Então, para mim, facilitou. Eu sei que tem bebês que são um pouco mais agitados, que vão chutar ali o equipamento da ordenha, ou que vão ficar distraídos e não vão querer mamar nessa hora. Então, você avalie a melhor maneira que vai funcionar para você e o seu filho. Esse foi um esquema que funcionou muito bem para mim. Como eu comentei, fazer estoque significa aumentar a sua produção. Então, isso leva tempo. Depois, quando você estiver no trabalho, você idealmente deve ordenhar para manter a sua produção. Então, no seu trabalho, no dia do trabalho, você vai fazer alguns intervalos e ordenhar nesses intervalos para ir repondo o seu estoque, para ir repondo o que seu bebê não está mamando no seu peito. Então, na prática, no dia que você trabalhar, vou falar para você o esquema que eu fazia. Eu, antes de sair para o trabalho, amamentava numa mama, ordenhava outra. Assim, já ficou um potinho para a próxima mamada. Aí, no meio da manhã, eu ordenhava novamente. No meio da tarde, no meu trabalho, eu ordenhava novamente. E quando eu estava voltando do trabalho para minha casa, eu ficava em torno de uns 40 minutos em trânsito, né? Era longe onde eu trabalhava. Eu voltava para casa ordenhando no carro. Então, eu tinha uma maquininha elétrica, ligava no adaptador de tomada do carro e eu cortei um sutiã, encaixava a maquininha nesse buraco do sutiã e voltava para casa ordenhando de forma elétrica aí no carro e já repunha então o meu estoque do dia seguinte. Assim, eu sabia que o que eu precisava de leite para amanhã, eu tirei hoje. Sempre lidei assim, eu nunca cheguei a ter um estoque de leite gigantesco, mas eu sempre repus o que ela mamou hoje, eu reponho hoje e tenho para amanhã. E assim fui indo. Esse foi um esquema que funcionou para mim, mas quero te dizer que idealmente, para manter a sua produção, você deve ordenhar no seu trabalho nos intervalos. E aí, continuaria também reforçando essa ordenha de manhã, antes de você sair para trabalhar, e à noite, depois que o bebê dorme, para poder fazer essa reposição de estoque. Esse leite, então, ele vai ser congelado, pote de vidro, tampa de plástico ou saquinhos, se você tiver saquinho apropriado para isso. E aí, no dia a dia, quem for a sua rede de apoio, quem vai estar cuidando do bebê, vai pegar esse leite ou deixar ele descongelar em temperatura ambiente, ou vai deixar ele descongelar em geladeira, ou se está com pressa, descongela no banho-maria. Pode ofertar para o bebê em temperatura ambiente, não precisa estar quente, morninho, só tirar o gelo, já está ótimo para ser dado para ele.
O ideal é que esse leite seja oferecido em copo ou colher dosadora e esse bebê não tenha acesso a bicos artificiais, nem chupeta, nem mamadeira, para não fazer confusão de bico e não te morder na hora que você for amamentar novamente, nem ter a recusa do peito quando você for tentar amamentar novamente. Repito, o ideal é que a gente não tenha bicos artificiais, nem chupeta, nem mamadeira. Eu poderia encerrar aqui, que eu acho que é o que a maioria das pessoas fazem, te falando qual que é o ideal. Mas eu também me sensibilizo de você, eu reconheço a história de muitas mães e eu sei que nem sempre o ideal é o possível. Porque não está dependendo só de você, mãe, está dependendo da sua rede de apoio, está dependendo do que a sua rede de apoio vai conseguir fazer. Então agora eu vou falar sobre redução de danos caso a sua rede de apoio não consiga ofertar esse leite sem ser numa mamadeira. Eu repito, o ideal é a gente não ter uso de bicos artificiais. Então eu não estou aqui orientando que você dê mamadeira e nem estou relativizando o uso de mamadeira. Mas eu estou afirmando que eu entendo que o ideal nem sempre é o que a gente consegue fazer. E se eu não te fizer essa redução de danos, se eu não te orientar como usar uma mamadeira de forma a minimizar o máximo possível os riscos do desmame, você não vai saber e você vai desistir e acabar desmamando antes do que poderia ter sido se a gente fizesse essa redução de danos. Então, um ponto que eu quero que você fixe e seja muito importante para você. Você, mãe que amamenta, jamais dê mamadeira. Você mulher, mãe que tem peito, que está amamentando, não dê uma mamadeira para o seu filho. Você chegou do trabalho, mamadeira não existe mais. Não existe a possibilidade do bebê tomar mamadeira se você estiver em casa. Então o bebê vai entender que minha mãe chegou, é peito que eu tenho. Quando minha mãe está em casa, eu só mamo o peito. Se minha mãe não está em casa, eu tomo naquele outro jeito. Mas se a minha mãe está aqui, é o peito que eu tomo. Então isso é muito importante. Não é você, mãe, que faz treinamento de mamadeira para criança, não, tá? Então, se você quer iniciar esse teste de dar uma mamadeira esses 15 dias antes do trabalho para o bebê aprender, não é você, mãe, que tem que dar essa mamadeira para diminuir o risco de desmame. Então, deixa o bebê com o pai e saia de casa. Aproveita, vai fazer uma massagem, vai fazer a unha, vai fazer alguma coisa por 2 horas e deixa o bebê com o pai em casa. E o pai vai tentar dar mamadeira, a avó vai tentar dar mamadeira, ou a escola, a babá, quem quer que seja. Mas não é você, mãe, que vai ensinar o bebê a tomar mamadeira. Mãe tem peito, mãe amamenta, mãe ensinou o bebê a mamar peito. Quem vai ensinar o bebê a tomar mamadeira vai ser outra pessoa, ok? Um outro ponto, o bico da mamadeira deve ser sempre o menor possível. Bico de recém-nascido, bico 000, quanto mais zero tiver. O bico menorzinho possível e você jamais vai aumentar o furo do bico da mamadeira. Então o furo sempre vai ser pequenininho, para sair pouco leite por vez, para esse bebê ter que fazer um esforço para mamar. Então você não vai aumentar o bico, não vai comprar o bico do bebê de 6 meses, do bebê de 9 meses, do bebê de 12 meses. Não, você sempre vai usar o bico de bebê recém-nascido, para o fluxo ser sempre pequeno, um fluxo lento, para esse bebê não mamar golada de golada por vez. Eu sei que ele vai ficar mais tempo tomando a mamadeira, vai demorar mais a mamada, mas é isso que eu quero. É isso que vai fazer ele diminuir a chance de desmamar e de recusar o seu peito, porque o fluxo da mamadeira vai vir lento. Sobre marcas de mamadeira, tanto faz, tá?
Nenhuma vai diminuir ou aumentar o risco de desmame especificamente. Então, vai conforme for a aceitação do seu bebê, suas condições financeiras, mas a minha orientação é que você utilize o menor bico possível, ok? Use sempre o que você tiver de leite materno ordenhado. Você só vai usar a fórmula quando acabou totalmente o seu estoque de leite materno. Só compra a fórmula na hora que acabou o seu estoque de leite. Não deixa a fórmula ser uma possibilidade fácil. Não tenha em casa, não tenha lá no armário. Eu falo para as mães que farmácia tem aberta 24 horas por dia. Se você precisar de uma fórmula no desespero, você sai correndo e acha algum lugar para comprar. Então não tenha em casa, porque senão ela acaba virando uma muleta que a gente usa com facilidade. Dito isso, então fiz essa redução de danos em relação ao uso da mamadeira. Eu não quero dizer para você que está 100% segura que esse bebê não vai desmamar. Mas quando a gente fala do desmame associado à mamadeira, eu estou falando da possibilidade de um desmame precoce. O que é isso? Um desmame que acontece antes dos 2 anos de vida do bebê. Não significa que eu dei uma mamadeira hoje, amanhã, semana que vem, o meu bebê já não está mamando mais. Ele pode levar meses até de fato fazer um desmame associado à mamadeira. Mas a minha principal dica é: não desista do peito. Você, mãe que amamenta, continua dando peito o máximo possível. Seu bebê recusou, jogou para trás, enfim, distrai, brinca um pouquinho, tenta o peito de novo. Não dá você a mamadeira não, tá? Porque senão aí o negócio desanda. E se perceber que o bebê está recusando o seio de alguma maneira, aí conversa com a sua rede de apoio, veja o que dá para fazer para tirar mesmo toda essa mamadeira e deixar só peito. Porque se for um bebê que já está aí com seus 7, 8 meses e estabeleceu bem uma alimentação, talvez vocês consigam aumentar as refeições, aumentar os lanchinhos e deixar para ele mamar só quando você estiver em casa. E aí a gente segue amamentando pelo maior tempo possível. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que tenha nele informações que vão te ajudar a passar por esse processo com mais facilidade. Se você gostou, curte para eu saber que foi importante. Se você conhece alguma mãe que está nessa fase, compartilhe esse vídeo com ela, porque também pode ajudá-la.